Boa noite a todos. Bom, sejam todos bem-vindos para a nossa casa. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma obra espírita, um romance espírita, que é esse cuja capa está aqui na tela, que é o Ave Cristo. Alguém aqui já ouviu falar desse livro? Alguém aqui já leu esse livro? Qualquer coisa, se eu falar alguma besteira, também é uma obra muito interessante, não é das menores, tem umas 600 páginas ali, um negócio exige um pouquinho de fôlego para ler, mas vale muito a pena. Tá? Uma obra bastante interessante. E essa obra, ela se insere em uma coleção. Tá? É a coleção dos romances históricos escritos por Emmanuel. O mesmo Emmanuel da leitura que o Murilo acabou de fazer para a gente. Né? O mesmo Emmanuel que era o guia espiritual de Chico Xavier, quando ele estava encarnado. Né? E o Emmanuel nos traz nessas histórias um pouco do que foram lá os primórdios do cristianismo. Os primeiros passos, quando Jesus ainda estava encarnado e o que veio logo depois. Então, assim, são leituras muito ricas. Especialmente por um detalhe. São histórias contadas por alguém que estava lá. Né? Ele conta do ponto de vista dele, Emmanuel, em algumas encarnações passadas dele. Tá? Então, só isso já traz todo um charme a mais para a história, né? para o livro que ele escreve. No livro Há 2000 anos, que é o primeiro da coleção, esse livro foi escrito em 1939, sempre pelo espírito de Emmanuel, né, com a psicografia de Chico Xavier. E ali a gente vai conhecer a história de um senador romano, Publio Lentulus, que era Emmanuel encarnado, né, naquela época com esse outro nome. E essa história conta muitos equívocos que ele, Publio Lentulus, né, aquele senador, teve na vida dele. Uma vida que não foi completamente desregrada, mas assim, poderia ter tido alguns acertos que ele não teve. Né? Chega ao ponto de, em determinado ponto da vida, ele tem uma filha com lepra. Ele recorre a Jesus, Jesus cura a filha dele e ainda assim ele não dá o braço a torcer, mantém a posição dele de patrício romano, né? Aquela coisa muito sisuda daquela época. E ele não se converte ao cristianismo, não aceita Jesus como quem ele era. Isso, obviamente, né, tem as consequências, né, que ele mesmo conta ali depois em outras obras também. Esse livro, Há 2000 anos, ele conta uma história que acontece lá no século I, obviamente, né? Se ele conta Jesus, na época em que Jesus estava encarnado. E depois, ele traz a obra 50 anos depois, publicada um ano depois, em 1940, onde ele conta a reencarnação seguinte dele. Né? Emmanuel volta à Terra, dessa vez não mais como um senador romano, mas como um escravo. O escravo, deixa eu pegar minha colinha, Nestório, que era um escravo cristão, fervoroso, sabe, devotado. E por isso ele é perseguido, como era muito comum naquela época. Agora a gente já está falando lá do século II, anos 130 em diante, mais ou menos, que acontece a história. Então vejam o contraste. Numa encarnação ele é um senador romano, né? Na outra ele é um escravo cristão perseguido pelos romanos. Depois nós temos aqui a obra Paulo Estevão. Esse livro foi lançado em 1941. Aqui, Emmanuel volta a contar uma história do século I. E esse livro difere dos outros 4 porque em Paulo Estevão a gente não vê Emmanuel encarnado. Ele não é um dos personagens da história. Mas assim, é uma das obras mais belas que a gente já viu, assim, né, especialmente no universo espírita. Assim. É uma obra lindíssima. Ela conta, o título já entrega, né, a história de Paulo de Tarso. Nascido Saulo de Tarso, foi um perseguidor de cristãos. Logo que o cristianismo estava surgindo, né, ele persegue. O primeiro mártir do cristianismo, a primeira pessoa morta por ser cristã,
foi Estevão, perseguido por quem? Por Saulo. Né? E aí depois, Saulo vai fazer uma viagem para Damasco para perseguir cristãos. E quando ele está chegando nas portas de Damasco, ele tem uma visão de Jesus, fica cego, é curado por um cristão e se converte ao cristianismo. E aí ele muda de nome de Saulo para Paulo, justamente para marcar essa nova vida que ele vai encarar, né? Agora como cristão. E aí ele faz todas aquelas peregrinações dele, né? Que a gente conhece lá das histórias que são narradas na Bíblia. Então, assim, uma história incrível, que é contada do ponto de vista de alguém que sabe dos bastidores, porque, né, ouve os relatos lá do plano espiritual e traz para a gente essa história. Alguns anos depois, em 44, Emmanuel traz por meio da psicografia de Chico Xavier, a obra Renúncia. Sempre que alguém me pergunta assim, eu quero um livro para ler, um livro espírita para ler, um romance, o primeiro que eu indico é esse, Renúncia. Para quem gosta daquela história épica, sabe? Assim, a história se passa em vários países, em vários anos, tem coisas importantes acontecendo no plano espiritual, no plano terreno, personagens que aparecem uma encarnação em outra. É uma história assim incrível. E o personagem central do livro é Alcione. Alcione é um espírito já muito evoluído. Ela não precisava voltar para a Terra, ela já estava em outro patamar, mas ela tem alguém muito querido dela que ela quer ajudar. E que é alguém que está se atrasando aqui, né, em erros e equívocos nas suas encarnações, e ela pede para voltar. Ela é alertada, olha, você está se colocando numa posição difícil, porque a vida encarnada na Terra ela tem suas armadilhas, né? A gente tem aqui coisas que nos atrapalham, digamos assim. E ela diz, não, mas eu vou, por amor a essa pessoa eu vou. E ela encara, vem para tentar ajudar, e enfim, a história se desenvolve. E nessa obra, Renúncia, a gente vê uma outra encarnação de Emmanuel, que foi o Padre Damiano. Esquecemos da musiquinha. Então, nessa obra, a gente vê um Padre Damiano, que é um padre espanhol, que depois ficou morando na França, e que ele, apesar de ser um padre católico, essa história tem um detalhezinho. Todas as outras são ali nos séculos 1, 2, 3, então bem no começo do cristianismo. Essa história acontece no século 17. Então, assim, em termos de tempo é bem deslocada, mas ela também fala um pouco dessa relação dos primórdios ali do cristianismo, né? E esse padre Damiano, que é Emmanuel reencarnado, ele tem uma característica diferente. Ele é um padre que acredita em reencarnação, ele acredita, né, na sobrevivência da alma após a morte, ele tem ideias que são as ideias que depois o Espiritismo, não muito tempo depois, veio trazer, né, por meio do trabalho de Kardec, veio trazer o conhecimento da gente. Tá? E por fim, a obra que a gente vai conversar um pouquinho mais hoje, que é Ave Cristo. Essa obra ela veio um pouquinho depois, em 1953, e ela conta a história principalmente de dois personagens, Quinto Varro e Tassiano, ambos romanos. O Quinto Varro, assim como Alcione no Renúncia, ele já era um espírito já um pouquinho mais evoluído, ele não precisaria voltar, mas ele pede para voltar porque ele quer ajudar o filho dele de outra encarnação, o Tassiano. E eles reencarnam novamente na mesma condição, pai e filho, né? E ele vem com essa missão, essa missão de ajudar o filho dele, porque numa encarnação anterior o filho dele estava lá, vibrando com cristãos sendo jogados aos leões nas arenas lá de Roma, né? E ele fica muito triste com aquilo, muito compadecido com aquela situação, ele quer ajudar, ele pede para voltar, assim como no caso do Alcide, ele é alertado, olha, é arriscado, mas ele resolve vir, né? E aí a obra se desenrola, eu não vou ficar aqui contando para vocês, não vou dar spoiler, quem quiser ler pode ler tranquilo. Mas aqui a gente vai conhecer uma outra encarnação de Emmanuel, que é um escravo também, agora Basílio é o nome dele, um escravo que nasceu na Grécia,
e depois ele foi libertado e se mudou para a ilha do Chipre e ficou morando lá como filósofo. Veja que curioso, né? Um escravo que virou filósofo. Essa história ela acontece no século III, então vejam que Emmanuel encarnou, né, em 3 séculos seguidos, lá no comecinho, sempre com experiências bastante valiosas, né, para o conhecimento da doutrina espírita, ainda não, né, mas do cristianismo, que é também a base da doutrina que a gente estuda aqui. Né? Bom, mas vamos então começar aqui a nossa conversa sobre essa obra especificamente. Como eu falei para vocês antes, o livro é bastante extenso. Eu não vou contar para vocês aqui nada da história dele, não vou entrar nesses detalhes. Como eu já disse, né, a ideia não é dar spoiler, não é contar nada de detalhes, é só a gente conversar sobre um trechinho pequenininho. De 600 páginas, a gente vai pegar uma página, que é o prefácio da obra. Mas para quem já leu Emmanuel, vocês sabem que Emmanuel é assim, você pega uma frase, dá para conversar 1 hora e vai ter assunto. Né? Emmanuel consegue ser muito... Ele coloca as palavras com muita precisão e em pouco texto ele traz muito conteúdo, assim, é uma coisa de louco. Um dia a gente quer chegar lá, né? Nesse nível de conseguir falar tanto em tão pouco. Por isso que dizer que assim, é apenas uma página, não. É uma página inteira de Emmanuel que a gente vai conversar agora. Tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou trazendo os trechinhos do texto e eu vou comentando em cima deles. Então ele começa dizendo: hoje, como outrora, na organização social em decadência, Jesus avança no mundo, restaurando a esperança e a fraternidade, para que o santuário do amor seja reconstituído em seus legítimos fundamentos. Por mais se desenfreie a tormenta, Cristo pacifica. Por mais negreje a sombra, Cristo ilumina. Por mais se desmande a força, Cristo reina. Emmanuel já começa aqui nos dizendo uma coisa muito importante: a gente não está desamparado. Né? Hoje, como era lá no século III, quando essa história acontece, nós temos várias demonstrações de falência moral da sociedade. A gente olha em volta e às vezes dá uma coisa ruim. Né? Isso é natural pelo planeta que nós estamos, né? Pelo momento em que nós todos estamos na nossa caminhada evolutiva. Né? Então isso é natural. Claro que quando a gente compara, né, se a gente dá um passinho para trás na história, né, pega uma perspectiva histórica mesmo, a gente vai ver que as coisas têm melhorado, a evolução tem acontecido. Né? E ela não acontece à toa. Como Emmanuel começa dizendo, a gente está amparado. Cristo está aqui. É Ele que está no rumo da nossa história. Né? A gente atrapalha bastante, mas Ele está ali, botando a gente no caminho. Né? Quando a gente olha para algumas coisas, por exemplo, sei lá, 100, 200 anos atrás, se alguém tinha na família uma pessoa com alguma necessidade especial, alguma coisa, as pessoas escondidas dentro de casa. Depois de um tempo a gente começou a tirar de casa, mas não sabia lidar com aquilo. Hoje a gente já tem, né, todo um tratamento adequado, a gente entende as necessidades, a gente começa a tratar da forma adequada. Então, a gente vê que tem um progresso. Isso vale para qualquer ponto da vida. A gente vê que às vezes tem, né, um passinho atrás, outro para frente, mas a gente vê que assim, no geral a gente está avançando. Né? Isso não é à toa. Depois Emmanuel continua. A obra do Senhor, porém, roga recursos na concretização da paz, pede combustível para a luz e reclama boa vontade na orientação para o bem. A ideia divina requisita braços humanos. A bênção do céu exige recipientes na terra. Antes Emmanuel nos falou que nós somos amparados, nós não estamos sozinhos, não estamos à mercê, né? Não estamos aqui largados. Agora ele nos chama a atenção de
que a gente também não pode se jogar nas cordas. Também cabe a nós colocar os nossos braços humanos a favor da obra divina. Também cabe a nós ser o recipiente dessa bênção que vem dos céus. Se nós não nos colocarmos em favor do bem, a gente dificulta as coisas. Não adianta ser morno, né? Nós temos que estar aqui ativos para fazer as coisas. E aí a gente pensa, mas qual será que é o nosso papel? O que eu tenho para fazer aqui? Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente sabe que todos nós fazemos uma programação reencarnatória antes de vir para cá. A gente vem para cá com alguma coisa para fazer. Só que a gente não trouxe junto o guia de viagem, né? A gente não sabe o que é. Então a gente tem que descobrir. E como que a gente faz? Todos nós somos amparados. Todos nós temos um anjo de guarda, um espírito que está conosco o tempo inteiro. E ele está ali, falando, tentando nos orientar. Só que a gente não ouve. A gente não escuta. E esse ouvir obviamente não é aquele ouvir ativo, aquela coisa de ouvir a voz do... Não é isso. É aquela intuiçãozinha que vem. Sabe aquela decisão difícil e vem aquela intuição assim, deveria ir por esse caminho? Às vezes a gente pega teimoso vai pelo outro. Então a gente tem que parar para ouvir mais. A gente tem que ficar atento. Temos que ficar atentos e temos que facilitar a vida do nosso anjo da guarda. Como que a gente faz isso? Oração, evangelho no lar, essas pequenas boas práticas que a gente ouve o tempo inteiro aqui na Casa Espírita, Não é à toa que a gente ouve o tempo inteiro aqui, porque elas fazem a diferença. E se a gente juntar isso, a gente está falando daquela velha frasezinha que a gente ouve o tempo inteiro aqui também: vigiai e orai. Ficar atento para o que está acontecendo. Tentar ficar atento para o nosso anjo da guarda, para a espiritualidade amiga que nos ampara, nos acompanha, nos ajuda o tempo inteiro. E orar. Inclusive orar para conseguir fazer isso. Para conseguir ter essa atenção toda. O Espiritismo, que atualmente revive o apostolado redentor do Evangelho em suas tarefas de reconstrução, clama por almas valorosas no sacrifício de si mesmas para estender-se vitorioso. Há chamamentos do Senhor em toda parte. Aqui Emmanuel remete lá para o apostolado dos primeiros tempos. A gente está falando aqui, para quem conhece a história dos apóstolos, logo depois que Jesus desencarnou, da Casa do Caminho, onde os apóstolos deram continuidade no trabalho do Cristo, ensinando o Evangelho, amparando as pessoas, fazendo caridade. A gente está falando aqui de Paulo de Tarso, que nas suas peregrinações, e aqui vai uma informação que eu não parei para verificar, mas eu li esses dias, caminhou 24.000 quilômetros, indo de cidade em cidade, às vezes sendo recebido a pedrada, tudo para passar a palavra de Cristo adiante. Olha o esforço desse homem. Foi preso, torturado, E lá na prisão escrevendo carta, e mandando para as pessoas, e tentando evangelizar, e fazendo esse trabalho que era, que até hoje a gente fala de tão importante que foi. A gente está falando aqui do irmão Corvino, que é um dos personagens do Ave Cristo, que ele, depois de muita coisa acontecer na vida dele, ter que abrir mão de muita coisa, sofreu muito. Ele vai lá para uma cidade, onde hoje fica Lyon, em Paris, e ele vai para os órfãos. Ele vai trabalhar de jardineiro para ganhar dinheiro para conseguir cuidar dos órfãos. Ele é torturado e ele se mantém firme na posição dele. Perseguido pelos romanos, mas se mantém firme na posição dele. Isso sem contar com aqueles inúmeros anônimos que a gente não ouve falar, que não ficaram registrados na história,
mas que estavam lá, trabalhando na caridade, indo para os cemitérios da época, porque era o único lugar que eles conseguiam ficar tranquilos para poder conversar sobre o Evangelho, para poder fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, numa tranquilidade danada, nesse ambiente tão gostoso. Né? Quando o Emmanuel diz que o Espiritismo revive esse apostolado, acho que é importante a gente ter clareza de que isso não é uma exclusividade do Espiritismo. Né? A gente sabe que tem muito trabalho, muito bom, muito bem feito, em tudo quanto é canto, em qualquer denominação religiosa. Ele está falando sobre o Espiritismo porque é o público para o qual ele fala. Né? De qualquer forma, essa observação de Emmanuel aqui, ela nos traz uma responsabilidade. Né? Vejam bem, olha os exemplos que eu dei sobre os primórdios do cristianismo. Ele está dizendo que a nossa função hoje é reviver isso. E assim, a gente não está falando aqui que é para alguém ir para o deserto, como Paulo fez, né, se isolar e depois voltar e sair caminhando pela cidade para pregar. Não, não é isso. Né? A gente não está falando de ser torturado como foi o irmão Corvino, a gente não está falando nada disso. Né? A gente está falando de dedicar, de tirar um tempo seu, né, para vir aqui assistir uma palestra, para vir num grupo de estudo, para vir num trabalho assistencial. Né? E não necessariamente na casa espírita, gente. O dia a dia nos mostra muitas oportunidades. Há chamamentos do Senhor em toda parte. No trabalho, às vezes a gente encontra uma oportunidade de fazer o bem. Né? Alguma pessoa do nosso convívio que precisa de um ombro amigo, que precisa ouvir alguma coisa, se a gente vai lá por ela. Né? Quantas são as oportunidades de fazer o bem? A gente só tem que estar atento. A gente só tem que procurar fazer. Está aberto para fazer. Né? Então esse é o alerta. Seja aqui na casa espírita, seja lá fora, seja onde for. Né? Buscar fazer o bem. Alinhando coisas e reminiscências desse livro, não nos propomos romancear, fazer literatura de ficção, mas sim trazer aos nossos companheiros do cristianismo redivivo, na seara espírita, breve página da história sublime dos pioneiros da nossa fé. O Emmanuel é curioso, ele fala breve página como de 600 páginas. Né? Que o exemplo dos filhos do Evangelho nos tempos pós-apostólicos nos inspire hoje a simplicidade do trabalho, a confiança e o amor, com que sabiam abdicar de si próprios em serviço do Divino Mestre. Que saibamos, quanto eles, transformar espinhos em flores, pedras em pães, nas tarefas que o Alto depositou em nossas mãos. De novo aqui Emmanuel está nos chamando para o trabalho, está tentando nos inspirar com o exemplo lá dos primeiros cristãos, mas ele também nos traz um lembrete importante. Não é sem dificuldade. A gente vai ter que abdicar de alguma coisa. Optar por estar aqui significa não estar em casa assistindo Netflix. Né? Optar por vir aqui num sábado para servir um prato para um morador de rua significa não estar no descanso com a família. No mínimo, nosso tempo a gente vai sacrificar. Mas como é reconfortante depois, como faz bem para o coração, como a gente se sente bem de fazer esse tipo de coisa. Então, assim, quando ele fala aqui de transformar espinhos e flores, pedras em pães, é porque a gente se fortalece. As dificuldades aparecem, né? A gente tem esses degraus aí a vencer, mas no final das contas a gente vê que tudo vem para o bem, para o nosso bem, para a nossa melhoria, para a nossa evolução. Né? E ele continua. Hoje como ontem, Jesus prescinde das nossas guerrilhas de palavras, das nossas tempestades de opinião, do nosso fanatismo sectário e do nosso exibicionismo nas obras de casta sedutora e ouro enfermiço. Aqui ele dá uma chamada de atenção bonita, né? Parece que ele está falando da nossa situação nos últimos tempos aqui, né? Discussões infrutíferas, tempestade de opinião.
Quem não teve isso aí nos últimos tempos, no seu ciclo de convívio? Né? Isso leva a algum lugar? Quer ver aquela discussão que assim, o A pensa uma coisa, o B pensa outra, um e o outro não vão mudar de opinião e ficam lá batendo boca. Para quê? Não é muito melhor levantar e ir lá fazer alguma coisa de útil, alguma coisa de bem para alguém? Né? Então assim, não serve para nada. E quando a gente traz isso para o campo religioso, pior ainda. A gente vê tanto debate, tanta encrenca entre religiosos de diferentes doutrinas, quando podiam se dar as mãos e fazer o bem juntos. Né? As diferenças são muito menores do que as semelhanças. Infelizmente, às vezes a gente tem dificuldade de ver isso. Né? Claro que alguns debates são importantes, algumas coisas são relevantes. A gente não está falando disso, né? A gente está falando daquilo que não leva a lugar nenhum mesmo. E essa parte final, né? Exibicionismo nas obras de casca sedutora e miolo enfermiço. O que será que nos move? Será que o Paulo está aqui hoje para trazer uma mensagem ou ele está aqui porque ele gosta de aparecer aqui na frente, na tela? Será que a pessoa que está aqui, às vezes, num trabalho assistencial, me lembrando do Evangelho, que não sai da mão direita e que faz a esquerda, né? Será que a pessoa está ali para aparecer, para pagar de bonzinho, né? Não basta só a casca ser bonita, né? O miolo tem que estar bem preenchidinho ali com coisa boa. Então, assim, é importante a gente pensar no que nos move, é importante a gente se colocar para o trabalho, mas se colocar de coração, se colocar por inteiro. Né? Fazer as coisas realmente pensando no bem, pensando no melhor, e pensando no próximo. Né? O excelso benfeitor, acima de tudo, espera de nossa vida o coração, o caráter, a conduta, a atitude, o exemplo, o serviço pessoal incessante. Únicos recursos com que poderemos garantir a eficiência de nossa cooperação em companhia dele na edificação do reino de Deus. Aqui, Emmanuel já está caminhando para o final do texto, ele nos traz a receita. Simples. Coração puro, retidão de caráter, uma conduta no bem, uma atitude caridosa, se colocar como exemplo no dia a dia, né? Fazer o serviço pessoal pela obra do Cristo. Eu lembro aqui, quando eu vi esse trecho, eu lembrei logo de cara de um trecho lá do Evangelho, segundo o Espiritismo, que chama O Homem de Bem. O Homem de Bem, para quem não conhece ou quem não lembra aqui, ele começa, só vou ler o comecinho. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não cometeu mal, se fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Quando a gente lê isso, quando a gente lê isso que Emmanuel nos traz, parece desafiador, quase inalcançável. Mas esse é o nosso destino, de todos nós. Talvez não amanhã, talvez não daqui a 100 anos, mas em algum momento a gente chega lá. A nossa preocupação hoje não tem que ser, necessariamente, de ser integralmente assim, mas de dar o próximo passo. Hoje, eu poder olhar para ontem e dizer assim, poxa, hoje eu já fui melhor. Já estava com o coração mais puro. Né? Já não dei nenhum mau exemplo por aí, já não saí xingando no trânsito, alguma coisa eu melhorei. Né? A gente tem que ter em mente isso. A natureza não dá saltos. É um passinho de cada vez. Então assim, esse aqui é o objetivo. Mas ele não é hoje. Ele é daqui a pouco. Hoje a gente só tem que tentar chegar mais perto.
E aí o texto de Emmanuel termina com uma saudação que é praticamente uma prece já, né? Ele diz, suplicando-lhe assim, nos ampare o ideal renovador, nos caminhos de árdua ascensão que nos cabe trilhar. Repetimos com os nossos veneráveis instrutores dos primeiros séculos da Boa Nova: Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Por que ele fala aqui que é um caminho árduo? Primeiro, caminho de ascensão. Todos nós estamos aqui para aprender, para nos aprimorar, para chegar um pouquinho mais perto de Deus. E na próxima encarnação mais um pouquinho e assim vai. Mas por que o caminho é árduo? Porque nem sempre é fácil ser bom, nem sempre é fácil fazer o bem. Às vezes a gente tenta ter uma postura de retidão e tal, mas são tantos os chamamentos para nos tirar daquele caminho, sem contar as pessoas que até fazem troça da gente, Olha o certinho, o cara que não... Depende disso. Mas que são muitos os chamamentos para um caminho menos adequado. E nós temos que ser firmes. Temos que estar lá, persistindo. Pessoal, a mensagem de hoje é essa. A gente finaliza então saudando nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo, que é Jesus. Rogando para que a gente consiga, no nosso dia a dia, cada vez mais se aproximar do caminho dele, cada vez mais seguir o exemplo que ele deixou, cada vez mais pensando no próximo, tentando fazer o caminho na seara do bem, e deixando de ser egoísta, aquelas coisas assim que a gente pensa tanto na gente às vezes, tão bom pensar no outro, tão bom fazer o bem pelo outro, Esse é o convite que fica para hoje. Tenham todos uma boa noite, obrigado pela paciência e até a próxima.